Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho o prazer aqui de estar com uma das mulheres aí, uma das pessoas mais relevantes em relação à segurança no Brasil. Obrigado por ter aceito o convite. Fazia algum tempo que a gente estava tentando armar esse bate-papo, mas a mulher é bem ocupada aí, tá cheia de projetos novos que a gente vai falar um pouquinho hoje. Mas hoje aconteceu, vamos gravar aqui. E vocês com certeza vão gostar desse papo. Para começar, eu queria que você falasse um pouquinho do seu vasto aí, extenso background, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Vamos lá, então. Começando, né? Eu comecei lá em Recife, que é minha terra. Então, eu comecei em produção. Então, acho que minha carreira acho que foi decisiva para mim para eu ir para a área de segurança, começado na produção. E também foi decisivo para mim gostar de trabalhar com pessoas, né? O que eu falo muito é que eu sou engenheira de gente. Eu deixei há muito tempo de ser engenheira química, minha formação básica, e passei a ser engenheira de gente já há muitos anos. Então, são 25 anos aí nessa jornada de engenharia de segurança. Eu comecei minha carreira lá em Recife, em produção. De produção, eu fui para a área de segurança na mesma empresa. Aí, de lá para cá, eu passei por diversos tipos de empresa, de mineração, indústria de calçados, metalúrgica, siderúrgica, indústria de cosméticos, limpeza, uma variedade em termos de empresa e também em termos de complexidade. E uma coisa que é interessante que eu observei nessa minha carreira é que eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas de commodity, B2B e empresas B2C. Então, a relação de segurança e a relação interpessoal muda bastante. E eu acho que isso me ajudou a desenvolver essa habilidade para estar com a alta administração. Né? Então, toda essa parte de como relacionar, como fazer as costuras, como você construir, né, a estratégia transitando de um tipo de empresa a outro. E são empresas menos relacionais para empresas mais relacionais. Então, acho que isso acabou me ajudando, né, a me desenvolver aí nesse processo nos últimos, né, 25 anos. Cândida, você falou de dois pontos que eu sempre abordo com os meus times. O primeiro é gostar de gente, então isso é uma coisa que eu considero primordial, assim, para estar em É campo e maravilhoso. tentar realmente entender as pessoas e buscar um relacionamento ali, né, com as pessoas. E o segundo ponto é essa questão de ter experiência com a operação, como as empresas produzem, do que vivem e como é que a produção acontece para poder colaborar em relação ao que está sendo produzido ali e tentar sugerir alguma situação melhor. Por incrível que pareça, eu não tenho essa visão. Acho que é muito comum, e eu já fiz até pesquisa sobre isso. Os profissionais de segurança, muitos deles, a maioria não sabe como que a empresa ganha dinheiro. Então, ali, simplesmente para aplicar as ferramentas que eles conhecem de segurança. E o segundo ponto é que eles também não gostam, e não é que isso é explícito, mas não tem apreço por estar com as pessoas, principalmente as pessoas da linha de frente ali. Queria que Uhum. você desse sua visão sobre isso. Sim. Interessante que muitos profissionais, eu tive a sorte de ter iniciado, né, na operação, direto na operação, como supervisora de produção. Interessante que o meu início, eu não estava preparada para a posição, porque eu tinha 25 anos, então eu fui a primeira mulher com curso superior a assumir uma posição de supervisão. E o interessante é que todos os meus subordinados eram 80 mais velhos do que eu. Cara, Imagine como você, né, ser desafiado. Então, para mim, teve momentos difíceis, momentos de escuta, muito momento assim de que eu me apoiei mesmo nessas pessoas. Então, eu precisava confiar neles, sabe? Eu precisava entender e ao mesmo tempo. Acho que isso foi um diferencial muito grande. Aí, quando eu transitei para a área de segurança, eu acho que sim, eu tomei proveito dessa questão de conhecer a operação, saber onde o calo aperta, de saber onde as pessoas desviavam, de saber por que que as pessoas desviavam ali. Mas eu fui para um ambiente de segurança tradicional, onde eu comecei a aprender a ditar as regras ali do jogo, toda aquela coisa que a gente aprende. Talvez essa minha base tenha me ajudado no momento que eu virei essa profissional mais tradicional, ter equilibrado um pouco isso do que talvez não aconteça com muitos profissionais de segurança. Essa transição, não ter essa transição de operação, não conhecer a operação, não conhecer as dores da operação, de entregar ali o turno no final, talvez prejudique, porque você vai traço, né, com as NRs, eu sou da época do livrinho verdinho lá, clarinho, e aí, para poder a gente, né,
ser respeitada. Acho que esse é um ponto. No meu caso, eu era mulher nordestina, e vim para São Paulo, né? Fiquei mais uns 2 anos nessa empresa. Essa empresa, eles resolveram fechar a unidade de Pernambuco e eu vim para São Paulo, né? Então eu vim pela Alcoa, vim para trabalhar na Alcoa em São Paulo. Então, que para mim foi uma grande escola em termos de tudo que é da segurança tradicional, no nível hard de implementação, no nível hard de comando e controle, eu aprendi na Alcoa, né? Então eu falo que a Alcoa foi minha pós-graduação aí nessa aprendizagem aí de segurança. Foi lá que eu conheci, né, o Paulo aí nessa jornada. Então eu conheço o Paulo desde quando, né, eu estava lá na Alcoa, mas é uma empresa que ela apesar dela ter essa coisa muito tradicional, muito forte de cumprimento, regra, disciplina, ela é uma empresa que ela tinha um olhar para o futuro em termos de sustentabilidade, em termos de mulher na liderança, que nenhuma empresa tinha no mercado. Eu estou falando de 20, eu cheguei em São Paulo em 2002. Então, estão 24 anos. Então, 24 anos atrás, hoje já fazia network de mulheres líderes. Então, eu me apropriei disso. E uma coisa que tem muito forte na Alcoa é que você trabalha pro negócio. Você entrega, você é parceiro do negócio. Então, essa relação cultural com o negócio é muito forte. E aí sim, eu ter vindo de produção me ajudou bastante, porque eu mergulhei em todos os negócios que eu trabalhei, em todas as empresas. Então, todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre tive essa curiosidade de entender como a empresa ganhava dinheiro. Como você falou, né? Como que a empresa, né? Porque no final do dia, eu tenho que pôr dinheiro. Eu tenho que entregar o produto, eu não tenho que entregar segurança. Então, eu acho que esse é uma coisa que eu sempre trouxe comigo, né? E tive, lógico, eu sempre fui muito curiosa para aprender coisas novas. Então, o que aconteceu muito na minha carreira foi que tudo que eu ia aprendendo, eu ia me aperfeiçoando naquilo ali. Então, eu fui uma segurança tradicional, bem tradicional, mas com um nível de profundidade ali, conhecendo várias coisas. E aí, depois eu transitei para as curvas de cultura, né, me aprofundando naquilo, comportamento, fui me aprofundando. Então, quando eu comecei a transitar para conhecer a nova visão de segurança, já no em 2018, e aí novamente o Paulo foi a pessoa que me trouxe o tema. Então, eu conheci através do Paulo, né, a nova visão. Na época, quando ele me apresentou o livro do Decker, eu até comecei a ler e falei, eu acho que isso, acho que eu já sei de muita coisa, sabe assim, quando você começa a falar assim, acho que eu já sei muita coisa, já estou com muitos anos de experiência, mais de 10 anos de experiência. Acho que já sei muito, porque como eu era muito estudiosa, eu gostava de me aprofundar em tudo. Aí eu estava nessa época, eu estava muito é, conhecendo muito intimamente as Hearts and Minds, BS, não sei o que e tal. E aí eu deixei aquilo de canto, e aí, mas na sequência algumas fichas caíram e eu comecei a falar, né, e a conhecer um pouco mais e aí a estudar. E aí eu comecei a devorar tudo, né? Então eu comecei por Decker. Então eu não comecei pelo Todd Conklin, eu comecei por Decker. Então meu primeiro, né, livro, né, que eu estudei foi o livro do Decker. Depois eu fui conhecendo um pouco mais, eu fui acompanhando os canais, né? Conversei com muitos de vocês. Eu acho que uma coisa muito interessante nessa comunidade da Nova Visão é que muitas pessoas me ajudaram. Muitas pessoas dedicaram tempo a me ensinar muitas coisas, me trazer informação, tirar minhas dúvidas. Então, eu tenho uma lista enorme de pessoas que me acompanharam, né, e que eu sempre agradeço. E que eu também, quando eu evoluí nesse assunto, né, das novas visões, eu também me sinto obrigada a fazer muito disso. Pois, né? Então, eu acho que esse é uma troca. Então, sempre que eu falo do assunto com as pessoas, eu quero que as pessoas aprendam e que as pessoas se desenvolvam nesse assunto. Então, eu sou uma entusiasta do aprendizagem da nova visão. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de desenvolver o time de HS internamente, com canais de estudo, trocas de desenvolvimento. Então, eu hoje já Falar um devo pouquinho ter. disso, porque eu lembro que você institucionalizou o Clube do Livro e teve alguns programas aí, né? Isso é uma característica também importante sua,
todo mundo é muita gente, assim, muitas das pessoas que trabalharam com você dão um feedback sempre muito positivo nesse aspecto. Você ali trabalha de verdade para desenvolvê-los e oferece ferramentas e coloca recursos à disposição. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Se alguém fez isso contigo ou foi algo que você desenvolveu ao longo da carreira? Não, na verdade, nessa minha caminhada de conversar com várias pessoas, um amigo meu comentou comigo que ele fazia desafios com o time dele para desenvolver na Nova Visão. E aí eu falei, não, vou começar a fazer. E aí eu comecei a fazer o que a gente chama de hora do aprendizado. Então, eles falavam assim, eu não tenho tempo para estudar, do horário é muita coisa. Porque assim, eu sempre indicava para eles os podcasts, indicava para eles as lives. Então eu ia indicando para eles conteúdos para eles buscarem. Só que é diferente, sabe? Se você fala, assim, vai buscar. Um vai, outro não vai. O Sim, brasileiro, no geral, lê pouco. O sim. brasileiro, no geral, não busca muito conhecimento. Então, eu meio que aproveitei a minha posição de líder de time, como gestor, como executivo, e eu comecei a marcar na agenda deles. Tudo bem, eu vou dar para vocês um espaço para vocês estudar. Então, a gente vai estudar junto. Eu comecei o que eu chamava de hora do aprendizado, né? Que é aquela hora, um dia na semana, a gente se encontrava para estudar sobre a nova visão. Então, aí a gente estudou vários livros e a gente convidou várias pessoas. Então, o Gilval teve com a gente, o professor Josué teve com a gente, o Duca teve com a gente. Então, a gente convidava essas pessoas que me ensinaram, né, no processo, que estavam disponíveis para também contribuir com as pessoas. E isso foi crescendo. Então, a gente até chegou a um ponto, foi muito interessante, chegou a um ponto que a gente leu uns 4, 5 livros, a gente dividia, tinha em torno de 30, 40 pessoas na sala, porque isso daí começou no Brasil, depois virou América Latina, a gente começou a fazer com todas as operações da América Latina, e aí nessa transição de ler vários livros, o público do Brasil já estava mais avançado, e aí a gente começou a estudar, porque eu comecei a estudar, eu tinha 2 horas, eu dedicava 2 horas da minha semana ao estudo com eles. Uma hora do Brasil, uma hora na América Latina. Mais para frente a gente juntou em um único grupo de 1 hora e meia. E o mais interessante desse processo é que eu falei assim, vamos estudar o livro do Decker, do anarquista. Nossa, o Guerreiro Freire. Até eu sofri. Ele é provocativo e ele é profundo, muito profundo. E ele traz conceitos que a gente não tem base da escola, de E outros iluminismo. não me ouçam, né? Mas que eu tenho amizade com todos eles. Mas o Decker tem essa característica de trazer dados. É um professor, é outro Exato. que eu Mas, concordo mas sabe o contigo. que eu achei mais interessante? Porque eu tinha gente de todas as gerações. Eu tinha profissionais do meu time de 60 anos e tinha profissionais jovem aprendiz. Juntava todos. E aí eles se juntavam em grupos de 3 ou 4, então cada grupo era dono de um capítulo, todo mundo lia o livro e na semana seguinte o grupo do capítulo dava uma aula sobre o capítulo. E Fazia brincadeira vocês, e só começava um a fazer parêntese dinâmica. aqui, Cândida, vocês compravam o livro para eles ou eles tinham que fazer esse O investimento? caso do livro é que a gente tinha o arquivo, os livros a gente tinha um arquivo, e a gente tinha uma biblioteca eletrônica no Kindle, onde até 10 pessoas poderiam ter acesso simultaneamente. Legal. Só para quem quiser Então, replicar. E que eu fiz isso também com eles com alguns livros, mas a gente comprou o livro para eles. Então, a no gente caso, são comprou, alguns livros. livros a gente comprou, mas a gente fez uma biblioteca gigantesca Legal. eletrônica. Eu acho que quem tiver interesse tem várias formas de fazer acontecer. Quer dizer que você está num patrocínio, o livro é caro. O meu livro mesmo em inglês, eu não tenho coragem de comprar, pô. E tem muitos livros, assim, a gente tentava trazer livros mais em português, né? Quando tinha o arquivo em PDF, porque o livro do Decker, por exemplo, The Field Guide, tem aquela primeira versão dele liberada em PDF. Mas aí você consegue traduzir num Google da vida e aí eles estudavam. Só que eles iam atrás de pesquisar para entender, porque o Decker tinha coisas que eles não entendiam, eles iam atrás, eles buscavam vídeo. Então o negócio começou a ficar muito sofisticado. Em termos de apresentação, cada um queria fazer melhor, tava régua, eles brincavam. Era uma forma de aprender muito interessante e eu tenho relatos muito, muito positivos das pessoas que levaram para suas vidas. Então, eu tenho executivos que trabalharam, gerentes que trabalharam comigo e outros profissionais que foram para outras organizações e que levaram esse conceito para outras organizações. Para mim, isso é um legado que eu deixo, eu acho que é um propósito para mim de vida, ajudar outras pessoas a se desenvolver. E tinha uma pessoa que trabalhava comigo que ele falava, Cândida, é muito interessante, você lê um artigo agora. No outro dia você já quer pôr em prática. É. Então você tem essa coisa de testar, querer testar.
tudo para ver, você desafia o artigo que você está lendo. E aí eu falava para ele, não, mas eu quero que você, porque ele era gerente de uma das plantas, eu tinha gerentes embaixo de mim, ele era gerente de uma das plantas. E ele falava assim para mim, mas eu não consigo fazer isso, eu preciso estudar muito, estudar muito, estudar muito antes de pôr alguma coisa em prática. E eu falava para ele, cara, se você não testar, na verdade eu Começa, né? sabia que assim, se você não começar, não vai. É. E o que eu percebi, na verdade, é que ele tinha alguns vieses com eles e alguns preconceitos que ele ainda não tinha passado essa barreira. E eu já tinha passado. Então, como eu já tinha passado, para mim era muito mais fácil ler. Na hora que eu estava lendo, eu já falava, nossa, sabe aquele procedimento que a gente faz assim? Aquela observação. Na minha cabeça, eu já conseguia desenhar o que eu queria. Mas eles não. As coisas foram e eu tinha que. Eu acho que eu sou uma das pessoas que eu acho que a gente tem que desenvolver liderança na nova visão, sem dúvida. Eu acho que vem de cima. Mas eu fiz um movimento muito forte de desenvolvimento do time de segurança, porque eu acho que o time de segurança está lá e quem eles confiam para dar o parecer final de segurança. E se eles dão um parecer de uma segurança tradicional, ele desmonta todo o movimento que eu estou fazendo com relação a essa evolução aí da segurança. Então, para mim, é peça fundamental você trabalhar com esse público para desenvolver. Eu sempre defendi isso. Trabalhar com a liderança é importante também, mas uma outra coisa que eu fiz muito interessante, porque eu fiz esse trabalho em duas empresas, né? Em uma multinacional muito global, onde a empresa como um todo não estava nesse caminho. O Brasil começou esse caminho, então a gente fez um trabalho de Brasil, depois América Latina, e a gente resolveu encapsular a América Latina. Então, de vez de a gente ficar esperando que o global um dia resolvesse que ia implementar a nova visão, a gente encapsulou. Então, a gente conversava com o global, a gente recebia o que o global desejava que a gente fizesse, né, na região, e a gente transformava isso para baixo e entregava para o global o que o global queria. Até que a gente chegou num momento que a gente começou a contar para o global o que a gente estava fazendo. Então, de vez de eu dizer para o global que zero não existe, que meta assim, que meta assado, que o que eles estão fazendo, que campanha assim, campanha assim, não funciona, eu contava como eu estava fazendo. Então, o Global me mandava, faz uma campanha assim, assim, assim. Aí eu fazia, só que eu fazia com outro olhar e eu apresentava para eles. Chegou um momento que eles começaram a desenvolver um material de desenvolvimento da alta liderança, de segurança, de EHS. E aí, quando eu recebi o material, eu falei, pelo amor de Deus, Senhor, não dá para eu falar com a minha liderança sobre isso. E aí, o que foi que eu fiz? Me apropriei das formas de trabalho da organização, a mudança de cultura que a organização estava tendo, conectei com a nova forma de fazer negócio da organização, que tinha tudo a ver com segurança psicológica, pick-up, com coisas que me interessavam. Eu tirei aquilo ali e preparei um material de treinamento, de capacitação para liderança. Peguei o que o Global fez e refiz inteiro e eu apresentei para o Global. E aí eles falaram: legal, tudo bem, vocês podem fazer na América Latina. A Pronto. gente ainda não está preparado para tornar isso global, porque a gente tem plantas muito iniciais na China, alguns países que está muito, muito, muito atrasado e a gente quer fazer o roteiro completo e tudo bem. Mas vocês da América Latina estão liberados para seguir. Então, eu acho que isso Conseguiu o sponsor, que eu né? falo, conseguiu o sponsor que eu tanto falo. Exatamente. Eu não consegui, né, assim, transformar, mas a gente conseguiu, por exemplo, eles tiraram, em 2 anos que a gente estava trabalhando, eles tiraram meta de taxa de frequência, eles zeraram esse tipo de meta, começaram a ter meta de redução Então, eles escutavam, mas eles falavam assim, a gente não consegue mexer esse transatlântico no Agora, nível que vocês estão mexendo localmente aí nessa bolha, de né? jet Então, eu ski. acho que esse é um ponto que eu tenho que acolher. Acho que esse é o ponto. Acho que a gente, como profissional e executivo de segurança, a gente não tem que ficar dando murro em ponta de faca. Tem que tentar entender essas dificuldades que um global tem, principalmente em multinacional, para acolher, né? E falar assim, tudo bem, vamos ver como é que a gente chega aí no meio termo para que a gente consiga evoluir nessa jornada. Isso é importante falar, né, Cândida, que você, assim, é uma executiva bem experimentada e, assim, com bastante experiência em diversas
empresas de diversos tamanhos e vários segmentos. Tem muita gente que reclama e aponta e culpa até o global, mas nunca teve essa experiência. Eu, na minha posição, eu tenho uma posição hoje que é regional, né, de Américas, Uhum. mas eu tenho responsabilidade global sobre alguns temas. E aí eu percebo muito bem, assim, que às vezes você tem que fazer essas divisões, porque é igual filho, eu tenho dois, cada um está num momento. Não adianta eu dar uma direção, um direcionamento para que vai servir para os dois, porque não dá. Eles têm maturidades diferentes. É a mesma coisa quando você está no global, você tem que entender cultura local e posicionamento Exatamente. local. Então isso é uma coisa legal de trazer. E um outro Exatamente. ponto que você falou aí, né, de que a gente precisa desenvolver liderança, eu vou entrar num tópico aqui que não tem como não comentar, né? Vocês anunciaram aí, você e a Segurança Diferente, uma parceria que quebrou a internet, né? O LinkedIn, nossa, bombou do que a gente, toda hora que eu entrava lá, eu via o post, e agora acabou de anunciar aí um curso de desenvolvimento de liderança. Nós vamos voltar a falar de nova visão, mas queria que você falasse um pouquinho, de qual é a ideia. Você já mostrou, acho que com muita clareza aí a sua competência para experiência e de bagagem para ministrar. Inclusive, eu até estou fazendo um parecido aí na Gringo, né? Que é impagável para nós, ainda mais que é em Libra. Mas eu gostei muito quando eu vi lá, porque eu acho que a gente precisa desenvolver bastante essa questão da liderança e também uma linha média ali que depois a gente pode conversar. Mas queria ouvir de você aí como é que se deu essa parceria e qual é a ideia do treinamento. Então, como esse é um sonho aí de mais de um ano, na verdade, uns 2 anos atrás, pensava nesse desenvolvimento e como que surgiu isso? Nessa minha caminhada de nova visão, de implementar, evoluir, né, de encapsular, muitos líderes de EHS, muitos executivos de EHS, várias empresas, várias multinacionais procuravam para entender como que eu tinha conseguido colocar em prática, como que eu tinha feito, qual era o caminho. Fiz várias reuniões com vários deles, contando como eu tinha feito. Olha, eu fiz assim, busquei a cultura organizacional por esse caminho. Eu falava, eu podia, né, ajudar mais pessoas. Só que no mundo corporativo, preso, não Não dá necessariamente a tempo, né? gente consegue ter agenda para fazer um curso desse. Então, quando eu estava, uns 2 anos atrás, eu comecei a conversar com o pessoal da segurança diferente para montar, né, um curso desse, até inspirado no material que eu tinha montado para a liderança da Kimberly, né? Da Tá. Kimberly Clark, foi o que eu apresentei para o Global. E aí depois a gente acabou mudando um pouco o material, deu uma evoluída de 2 anos para cá. A ideia do curso era justamente tentar responder duas perguntas, né, base. Por que que o modelo atual de segurança ele é falho? Porque a gente, né, não é só porque como é a segurança na prática, a gente tem desde uma evolução do pensamento de segurança, é como o ser humano ele realmente decide, né, toma decisão, até essa segurança na prática do trabalho real, né, que a gente sabe. Então, como que eu faço para essa organização, que ele é um agente de risco, evoluir e entender por que que essa segurança está falhando? Então, acho que responder essa pergunta é um dos principais pilares dessa formação. E o outro é como líderes, né, criam ou destroem as condições para um trabalho seguro. Ou seja, a gente como líder de IHS ou como os líderes das organizações fazem isso. E sim, tem vários outros temas que vão estar junto. Tem segurança psicológica, tem a questão de cultura justa, tem a questão de maturidade cultural, tem a questão de você entender a cultura da sua organização, tem a questão da gente entender sobre safety clutter, como que eu faço com toda aquela documentação, aquilo que a gente, né, criou. Então, a ideia dessa formação, e aí faz uns 2 anos que eu tenho estudado mais fortemente a segurança, a parte de SPON, segurança psicologia social do risco, né, com o Robert Long, e traz Sim. uma outra visão que amplia o nosso olhar, sai um pouco da nova visão e ele amplia o nosso olhar. Então, a ideia dessa formação é uma formação completa, é uma formação onde a gente vai ter um workshop. Nesse workshop de fundação, a gente vai responder essas duas perguntas que eu comentei. Depois, a gente vai ter algumas sessões de ativação. Aí sim, essas sessões de ativação, a gente traz coisas mais de estratégia, como atuar junto à liderança, como EHS se tornar mais
estratégico. Depois a gente vai ter a mentoria individual e, por final, a gente vai ter o projeto. Um projeto. Então, a ideia é que a pessoa aprenda, né? Tenha essa fundação nesse workshop, ela tenha esses aprendizados de como lidar e como transformar esse EHS de forma mais estratégica, e ela tem a possibilidade de transformar isso em um projeto dentro da organização dela. Ela já conseguir com essa, né, mudança, com a mentoria, né, de uma profissional que já tem experiência em fazer isso acontecer em grandes organizações, né? E por fim, fechado o projeto, entregue o projeto, a gente vai manter uma comunidade, né, de líderes de EHS de alto impacto, ou seja, um grupo fechado, né, que vai ter encontros trimestral, para a gente fazer benchmark, para a gente fazer estudo de caso, para a gente, né, alimentar, né, essa comunidade, né, daqui para frente. Então, a ideia desse curso é um curso bastante robusto, é um curso que você leva 11 semanas para concluir. O workshop de fundação são 20 horas, mas as sessões de ativação, que são 8 sessões de ativação de 1 hora e meia cada, as 3 Vivo. sessões de mentoria. Tudo ao vivo. Tudo ao vivo. Eu estou preparando todo o material, né, para a gente tá desenvolvendo. Então, a pessoa vai ter, né, esse material. E ele é um curso que pode ser tanto para líderes de HS, como também para consultores. Porque semana passada eu estava conversando com uma pessoa que está interessada em fazer o curso, né, e eu tenho aberto o canal para quem tiver interesse procurar. Eu marco meia hora de conversa, a gente explica, eu detalho bem como que é o curso, e ele já se inscreveu. E ele é consultor. Então, a ideia dele é que o projeto passe a ser um produto que ele possa vender para um cliente. Então, de repente, ele desenvolve ali um projeto que é vendável, vamos dizer assim, que ele pode sugerir para um cliente dele que está implementando a nova visão, que está indo para essa evolução, né? Que está caminhando para essa evolução aí em segurança, né? E até os que não estão, ele ser um passo inicial dentro da organização, né? Então, acho que isso também é uma coisa interessante. Então, assim, eu estou super animada com esse projeto. Por ser tão robusto e por ser presencial e ter essas mentorias, né, 3 sessões de mentoria, a gente está limitando a turma no máximo 15 pessoas, para poder a gente manter a qualidade, manter o nível de discussão, né? Então, hoje a gente não tem condições de fazer uma turma maior, e até porque é uma turma piloto, é uma turma inicial, e a gente quer garantir que seja feito assim, no melhor nível possível, né, de qualidade. Gostei bastante da estrutura, como eu disse, eu estou no final aí de um muito parecido, mas esse ainda me parece mais robusto, principalmente pela carga horária e essa questão do projeto, que eu vou começar pelo final. Então, quando você fala de um projeto, por exemplo, eu trabalho numa empresa, eu vou escolher um problema que eu tenho lá e vou desenvolver um projeto para resolvê-lo, é mais ou menos nessa linha, ou se eu sou um É, consultor, eu vou desenvolver um projeto que possa fazer parte do meu portfólio, algo assim. Por exemplo, eu tenho um problema, ou eu estou implementando. O que que acontece muito com os profissionais? Ele começa a fazer curso, dar curso de hop, né? Começa a dar a base para liderança, dar a base para muitos profissionais dentro da organização, começa a trabalhar o mindset, é um caminho natural. Só que ele tem dificuldade de dizer por onde eu começo. A olhar a minha estrutura, a olhar o que eu tenho, a olhar como eu comunico essa segurança para começar a mudar. Porque pode ser um projeto de alteração, pode ser um projeto de definir esse roadmap aí de implementação, pode ser um projeto de como eu começo a trabalhar a aprendizagem dentro da minha organização, que pode ser através de análise de eventos ou Tem uma através revisão de de indicadores. revisão de indicadores. É exato, mas a ideia é essa. A ideia é que a pessoa pense em um projeto que seja uma porta de entrada para que ele pegue todo esse conteúdo. Na prática, é porque se a empresa está muito no início, se ele chega até o final e implementa o conteúdo, o projeto, ele consegue vender algo factível Sim. para a liderança, alta liderança. Programa que as empresas vão custear em alguns casos, então é uma devolutiva concreta também para a empresa. Porque eu, Exatamente. como gestor, eu já cansei de pagar cursos também. Eu não, a empresa, aprovar cursos que você não Uhum. tem. É muito difícil Sim, avaliar se o cara está trazendo a pessoa, cara, sim. recebeu algum conhecimento mesmo que vai ser útil e tal. Então eu tenho hoje muita dificuldade para aprovar esse tipo de treinamento, não esse tipo, mas treinamentos, porque você não consegue medir se foi um bom investimento ou não. Exatamente. E às vezes a pessoa não
faz aquele curso e volta para a rotina. E aí, se ela, né, às vezes não é nem porque ela não queira, é porque voltou para a rotina, como ela não tem uma disciplina ali de pôr na prática, muitas vezes o gestor, nem não necessariamente o gestor pediu essa contrapartida, que também ele está atribulado com várias coisas. Então, eu acho que essa amarração do projeto de impacto, eu acho que vai ajudar a pessoa a ter um outro nível de entendimento da formação. Eu acho que isso pode ser bastante interessante para muitos profissionais. Cara, isso faz muita diferença, né? Que eu tive na China esse ano, e aí quando eu soube, um mês antes que eu iria, comecei a estudar mandarim. E aí eu Uau. cheguei na China com um nível assim aceitável de mandarim, assim, para não passar fome. Lógico, não dá pra, nem perto de fluência, nada, mas assim, Uhum. conseguia me virar. E aí, quando eu voltei, eu decidi continuar. Só que, assim, como eu já tinha ido e tal, eu não tive mais ninguém para conversar. Então, assim, o que eu aprendi em um mês, com um apoio, um objetivo, gente ali para trocar, cara, foi muito mais do que nos próximos 8, 9 que eu estava estudando sozinho. Então, acho que isso vai trazer realmente uma possibilidade de concretude, que é o difícil, assim, quando você aprova esse tipo de treinamento. E aí, uma outra coisa que eu prestei atenção aqui, Cândida, é em relação à mentoria. Então, você falou aí em 15 profissionais. Esses 15 profissionais, eles têm a opção de comprar essa mentoria ou, estando inscrito, eles já têm esses três encontros como parte do programa standard? O pacote inteiro já inclui a mentoria, né? As 3 sessões de mentoria que a pessoa pode usar para desenvolvimento dela como profissional e ela também pode usar como apoio para desenvolvimento do projeto. Ah, Depende legal. muito do objetivo da pessoa. Guarda Ele é ali alguma baseado. coisa do projeto, ele pode usar esse período e esse líder para ajudá-lo. Pode, para ajudá-lo como um especialista. Ele tá, lógico, ele tem lá as 5 etapas, né, fechando ali na comunidade, mas a gente tem, lógico, começa com o workshop, aí você tem as sessões de ativação, mas durante as sessões de ativação eu já consigo começar a desenvolver o meu projeto Tá. de impacto. E aí eu consigo ir casando com a mentoria. Então, eu não preciso ficar necessariamente terminando uma etapa e começando na outra. Isso, lógico, tem que combinar a agenda, tudo, para a gente tá fazendo esse trabalho. Essa é a minha ideia. Estou super animada, em garra, eu acho que vai agregar bastante para muitos profissionais. Como eu, né, tive a oportunidade de conversar com vários e que conversei 2, 3 horas, era muito interessante porque marcava uma horinha, o negócio se estendia, ia, porque é muita coisa para fazer. Agora a pessoa vai ter a oportunidade de ter uma formação, né, estruturada, e não só um bate-papo com uma pessoa experiente, uma formação com conteúdo. Bem legal. O Brasil está precisando de um curso nesse nível, experiência. Fora isso, Cândida, o que mais que faz parte aí dessa parceria? Tem mais alguma coisa que vocês estão fazendo junto? A ideia é que a gente faça alguns projetos em algumas organizações em conjunto. É, né, cheguei a uma conclusão que, para mim, como profissional, chegou o momento de eu fazer essa transição, né, para consultoria, principalmente pela quantidade, pelo background, pela quantidade de informação que eu adquiri durante esses anos todos. E também por essa paixão que eu tenho por ensinar, por passar, por transmitir, né, as experiências que eu tive. Diferente, está sendo uma parceira super premium, vamos dizer assim, aí nesse processo. Me deixado bastante feliz com todas as possibilidades, são muitas as possibilidades que a gente está trabalhando. Hoje a gente já tem pelo menos 2 ou 3 projetos já organizados. Até o final do ano a gente tem bastante trabalho para fazer e eu estou bem animada com o que vem aí pela frente, com o futuro, né? Com essa nova jornada que eu estou construindo, né? Junto com pessoas que eu sei que são excelentes profissionais e que eu sempre confiei, né? Quanto gestora no trabalho. Engraçado que muita gente me procura perguntando justamente com essa dúvida, né? Pô, Hugo, eu tô querendo ser consultor. Aconteceu com algumas pessoas, né? O que que você acha? É difícil você dar um palpite, principalmente quando a pessoa vai pedir demissão.
de repente você dá um conselho ali, a pessoa larga e depois não dá. Mas uma coisa que eu sempre oriento, principalmente quando são pessoas assim que eu confio, que eu sei da competência, como é o seu caso, eu comentando com uma dessas pessoas, a pessoa falou, pô, mas já tem muito consultor. Eu falei, mas tem muito consultor ruim. Sempre tem espaço para gente boa, assim, se é o que você tá pensando, se você já se estruturou, de ir sem medo. Mas antes da gente terminar a conversa, Cândido, eu queria que você falasse um pouquinho do livro que você participou lá, que eu também vi o post no LinkedIn lá. Há uns 2 anos atrás, eu fui convidada para participar desse livro. Ele é de uma série que chama Série Mulheres, é um selo específico para profissionais mulheres. Então, ele está muito alinhado, né, com essa questão do espaço, da mulher ocupar qualquer espaço que deseja. Então, eles têm uma série onde eles eh, pegam o tema que a mulher domina e ele faz esse livro em cooperação, né? Então, eu participei de um livro que chama Mulheres na Sustentabilidade, que é um tema que eu domino, é um tema que eu, né, vim, onde eu contei um pouco a minha história, desde a minha história começa lá, né, em Recife. A história profissional começa especificamente quando eu tinha 13 anos, quando meu pai faleceu, que tem a história do capacete, que no Summit da MSA foi. Então, eu conto um pouco dessa história nesse livro e conto um pouco da minha jornada e como que, para mim, sustentabilidade faz sentido. Então, quando eu falo em segurança, eu estou falando em sustentabilidade. Quando eu falo de outros temas, temas de inclusão e diversidade, são temas que em outras empresas que eu trabalhei, eu liderei, cheguei a liderar grupos, né, de afinidade, temas de gerações e outros temas. Então, é um tema que é muito, muito caro para mim. Então, para mim, é questão muito ligada ao humano, ao social. Para mim, é muito forte. Então, eu apoio bastante as iniciativas que são de mulheres, né, de coletivos de mulheres, e esse livro foi uma linda experiência que eu tive, histórias super inspiradoras de várias mulheres de origem diferente, de posições diferentes, estados diferentes. Então, foi bem, bem bacana essa experiência. E tem um outro segundo aí que ainda é segredo, que está no forno. E esse outro eu não posso contar agora, mas vai chegar, se Deus quiser, até o final do ano. Um outro, e aí já é um outro tema, um outro coletivo E que onde que se a alinha. pessoa pode encontrar esse que já saiu? Esse já tá nas livrarias, tem um QR Code específico para isso. Pessoal, a gente chegou a 1 hora aqui, não parece, quando a gente conversa, o papo é bom, o tempo voa. Acabar liberando a Cândida aqui, que já está tarde da noite, a gente tem 8h30 da noite. Cândida, desejar muita sorte, sucesso aí nessa nova jornada sua. Tenho certeza que vai dar muito certo, porque, como diz minha mãe, aperta mais não mata e o bom sempre vai ter lugar. É muito seu caso, assim, você sempre teve uma integridade, firmeza que eu sempre admirei de longe, e depois a gente ficou bem mais próximo aí, participando de várias coisas, treinamentos e conversas. Só aumentou essa admiração assim pelo seu posicionamento sempre firme, sempre sério, sempre profissional, que eu acho que faz muita falta, principalmente nesse mundo de consultoria e de rede social. Então, admiro bastante isso e torço muito para que seus projetos aí deem certo, como a sua carreira brilhante foi até agora. E agradecer mais uma vez aí ter aceitado. Como você falou aí, eu tenho tentado aumentar a presença de mulheres aqui no canal, então tenho conversado aí com várias mulheres assim fantásticas, com grandes obras, com grandes trajetórias, e você é mais uma delas. Agradeço muito e desejo muita sorte aí na sequência. Conte comigo para o que precisar. Bom, obrigada pelo espaço. Obrigada. Tchau, tchau.